senhores, acho que é agora, né? Já começamos bem, né? Voltei pro meu Milanote, nunca critiquei, tem vídeo meu dizendo que o Milanote não serve para apresentação, não sou eu, é IA aquilo dali, entendeu? Eu nunca critiquei, né? E hoje, como vocês estão vendo aí, a gente está aqui com o CPC de 2015, normas fundamentais, né? Lembram que a gente, no nosso desafio, né, de fazer um vídeo por dia, a gente tá pegando o edital linha por linha, só que aí quando a gente vai para Direito Processual Civil, a gente vê que o tópico 1 seria o CPC, ou seja, a gente vai ver o CPC inteiro hoje? Óbvio que não, né, não vai rolar, até porque, né, mais de 1000 artigos. Mas, entretanto, todavia, o Direito Processual Civil é isso, é o CPC de 2015, né, selecionado alguns tópicos, mas eu acho que tem um bom valor a gente começar a gente usar como se fosse o nosso primeiro tópico. Deixa eu até marcar aqui. A questão das normas processuais dos princípios, certo? Onde é que a gente encontra os princípios do CPC de 2015? Artigo 1 ao 12, né? E como de praxe, a gente vai fazer depois umas 5, acho que hoje até eu vou ir um pouco além, fazer umas 10 questõezinhas, porque eu acho que essa aula tem tudo para ela ser mais curtinha do que as outras, certo? Antes da gente estudar esses artigos, né? O que a gente vai estudar aqui, elas são princípios. O que são princípios? Princípio vem de início, né? O princípio é o nascedor, é de onde começa, certo? Então, ele não só são os primeiros artigos, como ele também a gente pode entender que os outros artigos é como se eles derivassem desses aqui, certo? Ou seja, esses artigos eles vão servir também como norte, né? Por exemplo, tem um artigo aqui, a gente vai ler ele daqui a pouco, que fala sobre boa-fé. Só que ela não fala sobre boa-fé em uma situação. É boa-fé aplicada para o CPC como um todo. Então, por exemplo, na hora de eu considerar a contagem de um prazo, por exemplo, eu vou considerar a boa-fé. Por exemplo, se a publicação de algum prazo para um advogado foi correto, por mais que no despacho foi incorreto, por mais que no despacho tivesse o prazo correto, eu vou pela boa-fé. Opa, a publicação que eu encaminhei para o advogado foi incorreta, eu tenho que republicar, reiniciar esse prazo, entendeu? Vai ser nessa linha que esses artigos vão funcionar. A gente vai do 1 ao 12, na verdade princípios mesmo seriam só do artigo 1 ao 11, né? Mas nessa parte é legal a gente pegar o 1 ao 12, beleza? E sem mais delongas, vamos continuar? Vamos começar, né? Aqui a gente, no nosso primeiro card, a gente está aqui com o artigo 1º do CPC, que fala que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição, observadas as disposições deste Código Civil. Aqui eu coloquei que esse artigo, ele representa, acho que eu vou até aumentar aqui a tela um pouco, tá, pronto. Ele representa um reflexo do neoconstitucionalismo. O que é neoconstitucionalismo? Neoconstitucionalismo, neo significa novo, né? New, o novo escolhido. E constitucionalismo, obviamente, significa relativo a onda constitucional, né? Seria uma nova onda constitucional, por assim dizer. E nessa nova onda a gente puxa mais princípios constitucionais, mais normas constitucionais para a lei infraconstitucionais e principalmente a Constituição, né, originalmente ela é pensada numa relação vertical, né, o Estado para com os particulares. E a ideia de neoconstitucionalismo é o aplicar isso também para a relação que seria entre iguais. O Código Civil, né, o Código de Processo Civil, ele relaciona, em tese, né, uma relação entre iguais. Processualmente falando, autor e réu estão na mesma linha. Só que eu vou aplicar o neoconstitucionalismo para que essa relação, qualquer possível desequilíbrio que aconteça por algum motivo, eu evite ele, certo? Isso a gente vai ver mais até nos próximos artigos. Partindo para o artigo 2º, a gente tem o que a gente conhece como princípio inquisitivo, o princípio do impulso oficial, né, que diz que o processo começa por iniciativa da parte. Aliás, a gente poderia quebrar aqui em duas partes. A gente poderia fazer essa aqui, como se a gente dividisse o artigo em dois, que seria que o processo começa por iniciativa da parte. Esse daqui seria a ideia do princípio da inércia. A gente tem que saber que há exceções, há situações em que o judiciário vai iniciar um processo, por exemplo, tem o processo de restauração de autos.
Caso o processo ele seja perdido por algum motivo, o próprio judiciário pode iniciar esse procedimento. Tem situações que determinadas diligências o judiciário vai prezando também pela eficiência, pela cooperação, que a gente vai ver logo mais, ele vai poder iniciar, fazer alguma diligência independentemente da parte, mas em regra, as diligências, o que o judiciário faz é responder pedidos, né? Por isso que a primeira peça do processo é a petição, é o pedido inicial, entendeu? E aí depois vem a parte do impulso oficial, né? Que fala que é que o processo começa por iniciativa da parte, mas o desenvolvimento dele vai se dar por um impulso oficial. Por exemplo, a parte vai chegar com o pedido inicial, com a petição inicial. Só que aí, com base nisso, a parte não precisa pedir que haja citação. É interessante, quando eu fui advogado, né, por um tempo, e há alguns modelos mais antigos que a gente pegava, até de professores mesmo, tinha lá entre os pedidos, entre os requerimentos, colocar a citação da parte, entre os pedidos eu queria a citação da parte arte-ré para contestar a demanda. Eu não preciso fazer isso. Da mesma forma, se tem uma demanda que é necessária a intervenção do Ministério Público, se você quer colocar isso na sua peça, tudo bem, coloque. Mas não é necessário que você peça para o judiciário, porque isso está tudo incorporado dentro da ideia de impulso oficial, né? E como eu disse, há exceções. Esse artigo, obviamente, ele não fala as exceções, porque aqui a gente está introduzindo os princípios apenas, né? Mas existem exceções, existem casos que o judiciário vai iniciar ou que determinada diligência não vai poder ser feita por impulso oficial, certo? Avançando um pouquinho mais, a gente chega ao nosso artigo 3º, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar, né? Alguns desses princípios, esse daqui, por exemplo, eles também estão na Constituição. Isso gera algum efeito diferente? Por que eu estou falando isso? Vocês conseguem imaginar? Dá um tempinho. Então, isso gera sim um efeito diferente, né? Para quem já estudou Direito Constitucional, o que eu vou falar agora não vai soar tanto estranho. Para quem está estudando, está usando essa videoaula para começar a estudar Direito Constitucional, Direito Processual Civil, vai estranhar um pouquinho, mas vai por fim. Anota o que eu vou falar, que no futuro você vai voltar nessa aula e vai fazer todo sentido, certo? Existem dois recursos que são pensados como recursos que vão levar o seu processo para um outro patamar, que é o recurso extraordinário, RE, também vocês vão ver assim, né? Aqui, o recurso extraordinário, ele é o recurso que é feito para o STF, seu processo vai sair do Tribunal de Justiça, por exemplo, e vai para o STF. Ou é o recurso especial, que ele vai ter situações que eu diria até que similares ao recurso extraordinário, só que em vez de eu mandar para o STF, em razão da matéria, eu acabo mandando ele para o STJ, né? E que matérias são essas? Qual é essa diferença entre os dois, né? Que determina quem vai julgar? A diferença é que o recurso extraordinário vai para o STF é o guardião da Constituição, então a matéria é constitucional, enquanto o STJ é reconhecido como o guardião das leis federais. Então, se eu digo, por exemplo, que determinada ação do Poder Judiciário, determinada decisão ou determinada ação da pessoa contra quem eu estou litigando viola uma lei federal, o meu recurso vai, em última instância, para o STJ. Agora, se eu digo que ele está violando, a minha dignidade da pessoa humana, esse recurso vai ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas, o que acontece num caso desse daqui? Isso daqui é praticamente uma cópia do que está no artigo 5º, inciso 35, que não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Direito é direitos que está lá. Não lembro, talvez na hora de copiar eu tenha faltado comido uma letrinha. Mas, whatever. Mas voltando, né? Acontece que se alguém viola esse artigo, ele violou dois artigos, na verdade, porque é o mesmo dispositivo, é um dispositivo copiado, né? Então, ele violaria as disposições constitucionais, então cabe recurso extraordinário, e ele violaria também a questão da lei federal, até porque o CPC é uma lei federal, então cabe recurso especial. Então, vai caber os dois recursos, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Que esse código, ele, em teoria, né, ele seria mais célere, e ele até tem vários pontos que ele preza pela celeridade, mas ele preza mais do que isso pela qualidade da decisão. E aí, basicamente, ao fazer isso, a trazer um artigo constitucional, não só ele enfatiza a importância de tal artigo, como também ele cria mais um recurso. Por quê? Porque ele está prezando por maior qualidade de decisão, e é isso aí. Nesse caso em específico, ele está aumentando, inclusive, a duração do processo. Certo?
Mas, entretanto, todavia, como dá com a mão e, entre aspas, tira com a outra, aqui a gente diz que não se exclui da apreciação jurisdicional, mas aqui embaixo a gente tem o que a gente costuma chamar de meios alternativos de resolução de conflitos. Esse nome aqui, meios alternativos, está gerando uma certa controvérsia, né? Mas não vamos entrar nisso, saibam que eu sei. Se você sabe que esse nome talvez não seja o mais adequado, deixe nos comentários, porque eu quero ver se vocês sabem, se vocês vão querer pesquisar sobre isso. Mas são formas que, porque inicialmente essa era a forma mais correta de falar, porque a ideia que seria a jurisdição, o juiz dar a sentença seria o meio correto, o meio normal de um problema ser resolvido, e aí teriam os meios alternativos que aqui, nesse artigo 3º, são a arbitragem, são citados, né? Aqui ainda fala que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual. E aqui esse parágrafo 3º a gente entende até como uma complementação do 2º, né? Que a conciliação, mediação e também outros métodos que vierem surgir de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Inclusive, né, uma das novidades do CPC é colocar como é o nome? A audiência de conciliação como primeira parte do processo. Primeira parte, porque o processo, né, ele só existe no momento que a relação ela é triangulizada, né? Primeiro vai ter o Estado, o juiz, que está lá quietinho, inércia, né? Aí vai vir a parte com a sua petição inicial. O processo já começou? Tecnicamente não, porque o processo só começa quando a relação se fecha, quando ela triangulizou, que é quando tem a citação. E aí logo depois da citação viria antes a defesa. Agora não, primeiro vem a conciliação, não havendo conciliação, ou melhor, vem a tentativa conciliatória, não havendo conciliação, aí sim abre-se prazo para defesa nos outros tempos, certo? Interessante isso, né? Avançando um pouco mais, aqui eu acabei juntando 3 artigozinhos, botei aqui artigo 4º, mas na verdade é 4º ao 6, que eles têm todos os princípios que são interessantezinhos, que vão nessa linha de razoável duração do processo, de a gente tornar o nosso processo com mais qualidade. O primeiro é justamente isso que eu falei, né? Que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Já vi muita gente pensar que esse artigo ele garantiria um direito à celeridade. Olha, aqui não fala nada de celeridade, prestem atenção nisso. Aqui fala em prazo razoável. Ah, mas Michael, o que é prazo razoável? Então, depende do caso concreto. Em teoria, né, a gente pode imaginar aqui que um processo que acontece todo dia, uma negativação indevida, é para ser decidido em meses, quiçá semanas, entendeu? Os prazos apenas de contestar, apresentar documentos, ter audiência, acabou. Entendeu? Agora, um processo que é mais complexo, que envolva uma sucessão, que tenha 300 imóveis, 20 herdeiros, entendeu? Que uma situação de ausência, aí vai ser um processo que vai demorar anos, décadas, e isso vai ser considerado razoável, certo? Mas já mostra uma preocupação com o processo tem que ser resolvido em alguma coisa, não é só tipo, processou, entra aí, entendeu? O próprio legislador dando uma leve bronquinha, né? Esse artigo acaba servindo de fundamentação depois para que a gente tenha diversas metas que o CNJ acaba aplicando. Parágrafo 5º, artigo 5º, melhor dizendo. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Primeiro que a gente tem que saber, essa boa-fé é uma boa-fé objetiva. Eu não quero saber, o CPC não quer saber o que você pensa, se você faz tal ação com o sentido de ajudar ou de prejudicar. O CPC quer saber, objetivamente, Michael, como parte processual, ele está prejudicando o andamento do processo? Ou não, ele está só contribuindo. Mas aí você entrou com um recurso e você sabe que você está errado. Sim, mas aí isso daqui é uma boa-fé objetiva, né? Objetivamente falando, eu entro com um recurso com que motivo? Objetivamente você entra com um recurso de regra para revisar uma decisão que você considera injusta. Pronto, boa-fé objetiva. Subjetivamente, não, subjetivamente, Michael, ele sabe que ele está errado, ele está entrando para atrasar o processo. Mas se não dá para depreender isso de modo objetivo, então essa ação vai ser considerada legítima e o contrário também é verdade, né? Por exemplo,
Nesse mesmo exemplo do recurso, tem o caso dos embargos de declaração meramente protelatórios. Eu pego a decisão perfeita e tal, e aí eu pego e digo, essa decisão ela foi omissa porque não analisou tal prova. Sendo que lá na decisão está na fundamentação dizendo que, tipo, olha, as provas apresentadas pelo réu foram fracas e blá blá blá. Ou seja, ele analisou a prova. Então, esse é um recurso meramente protelatório. Eu só estou atrasando o processo, o caminho normal. Aí, objetivamente, você agiu de boa fé? Não, porque o propósito dos embargos de declaração não era esse, não era revisar nenhuma decisão, não é atrasar o processo. Então você está atrasando. Então aqui vai caber uma condenação pelo o que é o contrário de boa fé? Má fé, certo? Interessante pensar que, né, a gente tem que saber se existe boa fé, existe má fé, e o CPC reconhece isso, inclusive a possibilidade de condenação. Em aulas posteriores a gente vai saber dos percentuais certinho, tá certo? Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justo e efetivo. Aqui, né, a gente tem, entre aspas, a soma dos dois artigos anteriores, né, que tipo, a cooperação, note, ela é de todos os sujeitos, todos mesmo, é das partes, do juiz, do perito, dos auxiliares da justiça, do Ministério Público. Por exemplo, se em determinado processo tem uma perícia, a perícia está lá, perfeitinha, mas eu fiquei com uma dúvida, talvez de um linguajar técnico, eu vou fazer uma pergunta e o perito vai ser obrigado a responder. Por quê? Porque ele é um sujeito que está no processo, tem dever de cooperação. E aí ele vai ser obrigado a explicar. A mesma coisa vale para o juiz. O juiz não pode simplesmente dizer, olha, requeiro tal testemunha. Se eu chegar para ele e perguntar, mas por quê? Aí tipo, o juiz vai ter que me explicar de modo fundamentado o que ele está querendo provar com tal testemunha. Aí o juiz vai justificar a decisão dele. Isso vai inclusive com o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a questão de fundamentação das decisões também, né? Que ele não pode simplesmente fazer a coisa por si só. Nenhuma parte pode fazer isso também. Tem todo mundo que cooperar. Se tem uma prova que uma parte não tem, é impossível ela ter acesso, a outra, mesmo que seja contrária, ela vai ter que apresentar, porque é dever de cooperação. Isso, outro link que a gente pode fazer, é lá no artigo 373, parágrafo 1º do CPC, que fala sobre a questão de inversão do ônus da prova, que vai vir muito nessa questão, né? O ônus da prova é uma coisa mais ampla, né? Mas a questão de provas vai vir nessa ideia de que, tipo, olha, ele tem dever de cooperar, então se o autor não tem condição de provar a existência do direito dele, então venha cá o réu e prova a inexistência, porque se provar a inexistência, pronto, acabou, a gente resolveu o processo, beleza? Essa é a ideia. E aqui, como eu falei, né? Aqui a gente tem juntos o princípio da duração razoável do processo, que é o artigo 4º. Artigo 5º fala de boa-fé, princípio da boa-fé. E artigo 6º é o dever de cooperação entre as partes. Outro uso muito bom do dever de cooperação é o próprio juiz, né? Que vai fazer isso, que vai obrigar as partes, né? A apresentar coisas que em tese não são obrigação dela. Isso mesmo sem inverter o ônus da prova. Artigo 7º. Assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, né? Começando pelo final, contraditório vem relacionado com a ideia de ampla defesa, né? Com a pessoa poder se defender. Por que é efetivo contraditório? Não adianta eu ter a oportunidade de se manifestar e a oportunidade de pedir provas e esses pedidos não serem analisados de uma maneira adequada. Se eu tiver a oportunidade de pedir provas, então essas provas têm ou que ser deferidas ou indeferidas mais fundamentadamente. O juiz não pode fingir que elas não existem. Ele diz, não, eu vou deferir só as provas do autor e é isso. Não, eu como réu eu também tenho direito de defesa. E da mesma forma eu tenho que garantir paridade de tratamento. Isso é interessante a gente pensar em uma relação, por exemplo, que envolva o Ministério Público. É normal, né, que até por uma questão de dia a dia, o juiz vai acabar tendo uma relação amistosa com o membro do Ministério Público. Não é que os advogados vão rotacionar com frequência, o membro do Ministério Público, na maior parte dos casos, não. Mas mesmo assim, eu não posso tratar, mesmo que eu tenha uma amizade com o procurador, com o promotor, eu não posso tratar ele melhor do que o advogado, deferir as provas que ele está pedindo sem fundamentação e indeferir a do outro coleguinha. Se as duas são indevidas, então eu vou indeferir as duas e tô nem aí. É isso que tem que ser, certo? Avançando um pouquinho mais, a gente tem aqui o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência.
É aquilo que eu falei para vocês de neoconstitucionalismo, né? Se existia dúvida que a gente amplia a oportunidade de recursos nesses princípios, nesse CPC, logo os primeiros artigos já tiram essa dúvida que sim, a gente amplia, a gente quer uma decisão de mais qualidade, sim, a gente vai zelar pelo tempo, mas o tempo não é o fator primordial, certo? Artigo 9º e 10º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, né? Isso acaba vindo em conjunto com essa ideia que a gente tinha aqui de contraditório efetivo, né? Eu posso proferir uma decisão de ofício, por exemplo, sobre uma questão de prescrição? Posso, mas só que eu tenho que dar à parte uma oportunidade de se manifestar. Pode ser que ela não diga nada, e eu que já trabalhei no judiciário sei, em muitos casos, a parte não diz nada, ou tipo, nem se manifesta mesmo, ou quando se manifesta dizendo nada com nada, entendeu? Mas, ainda assim, eu dei oportunidade para ela. Existem casos onde esse contraditório ele não vai ser negado, lembre-se disso, ele vai ser diferido, ele vai ser postergado para um momento posterior, ou seja, a parte sim vai poder se manifestar da decisão, mas por uma situação específica eu vou acabar jogando essa decisão para um momento futuro, certo? E são os casos de tutela provisória de urgência, evidência, que acabam sendo similares, não vou explicar aqui, e decisões relacionadas ao artigo 701 do CPC, que aqui são relacionadas à decisão de cumprimento de obrigação de fazer, tá ligado? A 700, beleza? É isso. Eu não vou explicar esses incisos aqui, mas é isso que a gente tem que saber a princípio, que existem situações que o contraditório ele nunca vai ser negado, ele pode ser postergado, e são essas as exceções do artigo 9º. Mas, em regra, eu só profiro decisão, e sempre decisão fundamentada, e aqui vem o artigo 10, complementar isso dizendo que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, ou seja, aqui fala o juiz, mas entenda, o juiz, um desembargador, um ministro, não importa, a autoridade jurisdicional, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Aqui, justamente o exemplo que eu dei sobre a questão de prescrição é muito bom, né? Porque o juiz pode, nenhuma das partes alegou prescrição, o juiz pode pegar e julgar a demanda improcedente declarando prescrição. Beleza, tudo bem, pode. Só que ninguém alegou prescrição. Então o juiz que está vendo a prescrição, antes, para evitar uma nulidade, ele tem que chegar e desembaraçar, considerando que no caso concreto vislumbre-se possível ocorrência de prescrição ao direito pleiteado pelo autor, intima essas partes para que se manifestem no prazo, sei lá, de 15 dias. Isso daí não seria uma coisa regulamentada, esse prazo aí não. Mas é isso, entendeu? O juiz pode decidir com base em um fundamento completamente diferente do que foi tratado no processo? Pode, sem problema nenhum, entendeu? Só que agora ele tem que dar a oportunidade, certo? Não importa qual argumento que ele use para julgar. Vamos lá para a questão do artigo 11. O artigo 11 também é a mesma coisa, questão de fundamentação. Vou até pular ele daqui, né? Aqui fala, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. Tem essa questão também de publicidade aqui, né? E fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade, autoexplicativo. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público, né? A gente pode pensar, por exemplo, aqui o artigo 11 fala que você, estudante, você que não é estudante de direito, nada disso, você pode entrar numa sala de audiência e pedir para assistir a audiência? Pode. E via de regra, esse pedido vai ser deferido. Não é porque o juiz é bonzinho, é por causa do artigo 11, certo? É por causa do artigo 37 da Constituição, porque a administração pública tem que zelar pela publicidade. Agora, imagina que tem um caso que está se discutindo uma situação de abuso, por exemplo, pode ser uma situação dentro do ambiente de trabalho, um pedido de danos morais por causa de uma situação vexatória. Nesse caso, até as próprias partes podem ser restringido o acesso, né? As próprias testemunhas, não vou ver nada disso, né? E aí ele vai poder restringir somente as partes ou até somente aos advogados. É certo que aqui a gente está falando de processo civil, mas eu já vi questões de, por exemplo, o interrogatório da parte em um processo penal, ele ser feito, o interrogatório da vítima, ser feito só com a presença da vítima, claro, né? Do advogado dela e do advogado do réu. Mas o réu não teria direito de ver? Sim, mas por causa de uma situação específica, a gente acaba restringindo isso. O direito de defesa dele não foi afetado, porque o advogado dele está lá, vai poder se manifestar, mas por uma questão de constrangimento, de segredo de justiça, a gente vai permitir à vítima, vai ter uma circunstância diferente, vai ter uma publicidade mais restrita
restrita, né? Um sigilo, melhor dizendo. E por fim, o artigo 12, que, como eu disse, o artigo 12 ele tá aqui só por tá aqui, entendeu? Só pra gente finalizar, que é a questão da ordem cronológica, né? A ordem cronológica, ela vem para querer evitar isso daqui, o acúmulo de processos. Ou melhor, ela vem evitar que na hora do assessor escolher o processo que ele vai julgar, ele pegar esse daqui que está mais fácil. Ele tem que pegar esse daqui. Só que, preferencialmente esse daqui. Eu já trabalhei em TJ, que por exemplo tem um cara que ele é especialista em direito penal. Ele até fazia processos, sentenças de outras coisas, mas a especialidade dele era direito penal. Então, por exemplo, se o processo daqui, o daqui e o daqui são penal, ele ia pegar eles. E aí, por acaso, se ele fosse mais rápido do que a galera que faz civil, então esse daqui ia ser julgado muito antes que esse daqui. Mas tudo bem, é preferencialmente, mas sempre de olho nos mais antigos, né? A gente vai ver depois, como eu disse, esses artigos eles servem muito para controle administrativo também do CNJ, por cima das questões do judiciário, certo? Como a aula já está ficando longa, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Hoje também a gente vai ter 2 vídeos. Achei que seria mais curto, mas acho que falei demais. Então, eu vou mandar esse vídeo 5.1 para vocês e já deve estar aparecendo para vocês o 5.2 que a gente responde. Vamos lá, 10 questõezinhas hoje, beleza? Mas bom, não esqueçam do like, do curtir, do comentário e olho no outro vídeo se vocês querem responder umas questõezinhas comigo. E valeu!